Amigo vascaíno, segura essa bomba. Tem um grupo milionário interessado em meter nada menos que 500 milhões de reais na reforma de São Januário. Pois é, depois de tanta espera, parece que finalmente o caldeirão vai começar a ferver de verdade com obras de modernização. E não é papo furado não, é grana de verdade chegando, negociação avançando e projeto ganhando forma nos bastidores. E se você pensa que é só isso, se prepara porque tem muito mais vindo por aí nesse vídeo. Hoje é dia de falar sobre dívida, sobre venda de SAF, sobre bastidor quente claro, sobre futuro. Porque se tem uma coisa que o torcedor vascaíno merece, é voltar a sonhar com dias melhores. Antes da gente entrar de sola nesse papo de reforma, é preciso puxar um fio anterior, aquele que todo vascaíno conhece bem demais, o drama financeiro que insiste em rondar o clube. A situação do Vasco hoje, meus amigos, é preocupante. A dívida que o clube carrega nas costas não é pequena. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco está listado com 603 credores, somando um passivo que beira os 581 milhões de reais. E olha que isso sem considerar os números pesados do clube associativo, que por si só já tem um rombo de mais de 400 milhões. No meio desse furacão financeiro, surgem as conversas cada vez mais quentes sobre a revenda da SAF do Vasco. O atual vice-presidente do clube, Renato Brito, veio a público esclarecer alguns pontos que estavam meio nebulosos até então. E uma coisa ele deixou bem clara, o objetivo do presidente Pedrinho é, sim, revender a SAF. Isso já está decidido internamente, e o clube vem trabalhando junto com uma consultoria especializada, a famosa G5 Partners, para atrair o melhor investidor possível. A ordem é clara, nada de repetir os erros do passado, nada de vender para o primeiro aventureiro que aparecer com um cartão de visitas bonito. A ideia é fazer uma venda estratégica, segura e que devolva ao Vasco a chance de respirar. Só que enquanto essa revenda não acontece, a realidade bate a porta todo dia. O Vasco precisa lidar com dívidas que se acumulam e compromissos que não podem esperar. Um dos casos mais recentes envolve o empresário Giuliano Bertolucci, um dos nomes mais fortes do mercado da bola, agente de jogadores como Felipe Coutinho e Fernando Diniz. A dívida com ele gira na casa dos 10 milhões de reais, mas o curioso é que, apesar do débito, o relacionamento entre o Vasco e o empresário segue bom. Bertolucci, inclusive, foi quem tentou costurar a aproximação entre o clube e o bilionário grego Evangelos Marinakis, o mesmo que está de olho no Botafogo. Isso mostra que, mesmo com a grana atrasada, há um esforço do clube em manter pontes abertas com figuras influentes do mercado. E para você que pode estar pensando que essa dívida com o Bertolucci é uma coisa absurda, calma lá. Quando a gente coloca esse valor na balança ao lado de outros gigantes do futebol brasileiro, percebe que o problema não é exclusivo do Vasco. O Fluminense, por exemplo, deve o dobro. O São Paulo deve mais de 40 milhões de reais. Até o Corinthians e o Atlético Mineiro estão na fila dos devedores. Ou seja, o buraco é coletivo. O problema é que o Vasco, por tudo que passou nos últimos anos, não tem a mesma margem de erro que os outros. Cada centavo conta. Cada decisão mal tomada vira uma ferida difícil de cicatrizar. E aí entra mais um detalhe importante. Desde que se tornou SAF, a dívida do Vasco aumentou. Isso mesmo que você ouviu. Em vez de diminuir com a profissionalização da gestão, os números cresceram. Já são mais de 50 milhões de reais a mais em passivos desde a entrada da 777 Partners. O clube associativo está praticamente respirando por aparelhos, dependendo mês a mês dos repasses da SAF para continuar de pé. Isso inclui manter a sede do Calabouço, a Náutica e até São Januário funcionando minimamente. Ou seja, a situação é crítica dos dois lados, tanto da SAF quanto do clube associativo. E olha, os prejuízos mensais não param. Em abril, o Vasco teve um rombo de mais de 15 milhões e meio. Em maio, melhorou um pouco, caiu para 3 milhões e 600 mil, mas ainda é prejuízo. Essa conta precisa parar de crescer, porque senão, meu amigo, nem investimento bilionário salva.
É nesse cenário que a venda da SAF aparece como uma possível virada de chave, uma chance real de colocar a casa em ordem e devolver ao torcedor o orgulho de torcer sem sofrer por conta dos bastidores. Mas enquanto o martelo da venda não é batido, São Januário pode ser a primeira peça do quebra-cabeça a entrar nos trilhos. A reforma do estádio é um desejo antigo, e agora parece que ela finalmente vai sair do papel. E isso graças a um movimento estratégico do clube, a venda do potencial construtivo do terreno de São Januário. E se você não sabe o que é isso, presta atenção. Potencial construtivo é, basicamente, a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos em um determinado terreno, de acordo com as regras urbanísticas da cidade. No caso do Vasco, esse potencial foi transferido para outra região do Rio de Janeiro e agora está sendo colocado à venda. Quem apareceu com interesse concreto foi o empresário Wilson Borges Pereira, dono da Sodepar, uma holding que atua forte no mercado imobiliário. Esse cara já mostrou que tem bala na agulha. Há cerca de 1 ano e meio, ele comprou um terreno na Barra da Tijuca onde funcionava o antigo hipermercado Extra, uma área avaliada em 70 milhões de reais. Ou seja, estamos falando de um investidor com experiência, com dinheiro e com apetite para esse tipo de negócio. As negociações estão avançadas e ele estaria disposto a adquirir 85% do potencial construtivo de São Januário, o que representaria uma injeção de até 425 milhões de reais nos cofres vascaínos. É claro que ainda não é o suficiente para bancar toda a obra, que pode custar até 600 milhões de reais, mas é um começo e tanto. E o Vasco já está se movimentando para completar essa conta. As alternativas incluem a venda de camarotes, cadeiras cativas e o tão falado naming rights do novo estádio. Além disso, há estudos para emissão de certificados de recebíveis imobiliários, CRI, o que permitiria antecipar parte da grana com base nesses ativos. Outra possibilidade seria a criação de um fundo com o direito real de superfície do estádio, modelo parecido com o que o Palmeiras fez com a W Torre. E o mais interessante é que, ao contrário do que rolou com o Allianz Parque, onde o clube cedeu o estádio para uma empresa sem ligação direta com a torcida, no caso do Vasco, a ideia é diferente. O plano é fazer a captação de recursos com os próprios vascaínos, criando um fundo em que o torcedor possa investir e se sentir parte desse novo momento do clube. Isso dá um outro peso ao projeto. Traz identificação, sentimento de pertencimento. É o Vasco voltando a ser dos vascaínos. Renato Brito, aliás, comentou todos esses detalhes em entrevista recente. Falou sobre os estudos de solo e mapeamento por drones que já foram realizados em São Januário. Explicou como esses dados são fundamentais para definir o tipo de fundação que será necessária. E garantiu que, sim, a intenção é começar a obra o quanto antes, respeitando as etapas, mas com firmeza. E aí, torcedor, dá para se animar ou não? Porque no meio de tanta crise, essa movimentação para modernizar o Caldeirão é uma luz no fim do túnel. Claro que ainda tem muito a ser feito, que as dívidas não desapareceram e que a SAF continua sendo um ponto de interrogação gigante, mas o primeiro passo está sendo dado. E não é qualquer passo. É um passo de quase R$500 bilhão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um dos rumores mais agitados do futebol brasileiro das últimas semanas, circula com intensidade a notícia de que John Testor, empresário e investidor conhecido por sua atuação no mercado esportivo internacional, decidiu desistir do projeto de assumir o Botafogo, clube que vinha sendo alvo de negociações e expectativas dentro do cenário carioca. Fontes próximas ao ambiente esportivo revelam que a desistência teria ocorrido após divergências sobre valores, prazos e, principalmente, sobre a influência que o investidor teria no dia a dia do clube. O que antes parecia um caminho praticamente certo para o Botafogo agora se transformou em uma reviravolta que está mexendo com torcedores, dirigentes e jornalistas, gerando uma atmosfera de burburinho e especulação constante. Alguns bastidores apontam que Testor teria se sentido limitado pelas regras internas do clube e pela estrutura administrativa, decidindo, assim,
buscar alternativas mais alinhadas ao seu perfil de investimento e à sua visão de modernização e internacionalização do futebol brasileiro, um movimento que certamente terá repercussão não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o país, considerando o histórico de negociações de alto impacto que ele costuma protagonizar. A desistência oficial ainda não foi anunciada, mas circula de forma firme entre colunistas especializados, o que intensifica a curiosidade e a expectativa em torno do próximo passo do investidor, deixando torcedores do Botafogo ansiosos por esclarecimentos imediatos sobre o futuro do clube. Enquanto o Rio de Janeiro respirava a expectativa de uma entrada de capital estrangeiro no Botafogo, surgem informações de bastidores que indicam que John Textor estaria agora direcionando seus esforços para o Vasco da Gama, tradicional rival do clube alvinegro. A proposta teria sido elaborada de maneira estratégica, contemplando não apenas aporte financeiro, mas também um projeto de reestruturação administrativa, modernização de infraestrutura e internacionalização do clube. Pontos que se mostram cruciais para investidores que buscam não apenas retorno financeiro, mas também impacto no cenário esportivo global. Fontes indicam que a aproximação com o Vasco da Gama ocorreu de forma quase simultânea à desistência do Botafogo, evidenciando uma movimentação planejada e rápida, característica das negociações que Textor costuma realizar em outros mercados. A expectativa agora gira em torno da receptividade do clube cruzmaltino, que precisará avaliar com cautela os termos da proposta, a influência que o investidor teria sobre decisões estratégicas e a compatibilidade de interesses entre a diretoria atual e o empresário. Entre torcedores e comentaristas esportivos, o burburinho cresce a cada hora, com debates acalorados sobre as possibilidades de mudança na gestão, impacto no futebol do clube e consequências diretas na disputa do Campeonato Brasileiro e competições continentais, gerando um clima de tensão e expectativa que parece se intensificar a cada novo rumor. A movimentação de John Textor em direção ao Vasco da Gama não é apenas uma notícia de bastidores, é um reflexo das tendências recentes no futebol brasileiro, onde investidores estrangeiros buscam clubes com potencial de crescimento, visibilidade e estrutura para implementar projetos de longo prazo. Nos corredores da política esportiva carioca, comenta-se que a proposta não se limita a aportes financeiros imediatos, mas inclui um plano de longo prazo com investimentos em categorias de base, marketing, parcerias internacionais e tecnologia, aspectos que poderiam transformar o Vasco em um modelo de gestão moderno, alinhado a padrões internacionais. A especulação sobre o impacto desse possível acordo gera debates acalorados entre torcedores, jornalistas e ex-dirigentes, que analisam desde a influência que Textor teria sobre contratações e decisões técnicas até a mudança de filosofia esportiva do clube. O burburinho inclui ainda questionamentos sobre a reação do Botafogo, que agora precisa lidar com a desistência inesperada, revisar sua estratégia de captação de investimentos e reconstruir a narrativa para seus torcedores, já que a entrada de um investidor desse porte poderia alterar completamente o panorama do clube no futebol nacional. A situação cria uma atmosfera de suspense e expectativa, com todos os envolvidos aguardando sinais concretos de negociações, comunicados oficiais ou movimentos estratégicos que possam confirmar ou desmentir o rumor que está dominando o noticiário esportivo. Entre os analistas esportivos, a notícia da proposta de John Textor ao Vasco da Gama é tratada como um verdadeiro terremoto no cenário carioca, capaz de alterar a dinâmica histórica entre os clubes da cidade. Torcedores de ambos os lados se dividem entre entusiasmo, preocupação e ceticismo, enquanto colunistas especializados exploram possíveis cenários de impacto nas competições nacionais e internacionais. O rumor indica que Textor busca criar uma estrutura semelhante àquelas que implementou em outros clubes estrangeiros, combinando investimento em infraestrutura, marketing global e modernização administrativa, elementos que, se concretizados, poderiam elevar significativamente o perfil do Vasco da Gama no futebol mundial. A movimentação estratégica do investidor também sugere que o momento é favorável para entrar em um clube com grande tradição e torcida apaixonada, aproveitando a visibilidade e a história do Vasco para consolidar um projeto de longo prazo. Ao mesmo tempo, a notícia acendeu discussões sobre a competitividade entre Botafogo e Vasco, já que o primeiro clube agora enfrenta a possibilidade de perder um investidor de peso, enquanto o segundo pode ter em suas mãos uma oportunidade única de transformar sua estrutura e potencial esportivo. O ambiente é de expectativa e tensão,
com rumores de reuniões secretas, avaliações financeiras e negociações intensas que devem definir os próximos passos dessa história que promete continuar movimentando o noticiário esportivo nas próximas semanas. Enquanto os bastidores fervilham com rumores e especulações, a figura de John Textor se consolida como protagonista de uma das possíveis maiores movimentações do futebol carioca dos últimos anos, deixando torcedores, dirigentes e jornalistas em alerta constante. A expectativa gira em torno da formalização da proposta ao Vasco da Gama, com detalhes sobre valores, participação na gestão, direitos de marketing e estratégias para impulsionar a competitividade do clube, elementos que permanecem cercados de mistério, aumentando o clima de suspense. Entre os torcedores, a narrativa se transforma em debates acalorados nas redes sociais, transmissões esportivas e rádios, com palpites sobre a aceitação da proposta, impacto no elenco e possibilidades de retorno esportivo imediato ou a longo prazo. Por outro lado, a movimentação também levanta questionamentos sobre o futuro do Botafogo, que precisará reavaliar sua estratégia de investimento, buscar alternativas e lidar com a frustração de ver um projeto promissor ser redirecionado para o clube rival. A expectativa é de que nas próximas semanas novos detalhes sobre o interesse de Textor pelo Vasco da Gama surjam, podendo alterar definitivamente o panorama esportivo carioca, redefinindo rivalidades, estratégias de investimento e perspectivas de crescimento dos clubes, consolidando esse rumor como um dos assuntos mais comentados e aguardados do futebol nacional, com repercussão que deve se estender muito além do estado do Rio de Janeiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.